Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que Jesus representa para você? O que Ele tem sido na sua vida, na sua família? Eu quero falar hoje sobre a visita dos 3 reis ao Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, lá no livro de Mateus, capítulo de número 2, aqui no versículo 1, diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herode, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Então os magos, eles foram a Jerusalém, guiados pelo sinal que conduzia eles ao lugar aonde o Senhor Jesus tinha nascido. Os magos conheciam na profecia, lá de Miqueias, capítulo de número 5, louvado seja Deus, aonde falava, Miqueias capítulo 5, versículo ali, louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Miqueias capítulo 5, versículo 2, onde falava que Belém de Judá, uma das menores, pequena, mas que nasceria o Salvador, Jesus Cristo. Então, por isso que eu começo esta palavra perguntando o que Jesus tem sido na sua vida, o que você tem dado de bom para o Senhor Jesus. Os reis aqui, quando eles viram a estrela, o sinal aparecer, eles o seguiram aquela estrela. Mas eles tiveram uma surpresa aqui, quando fala o versículo de número 2, dizendo: onde está aquele que nasceu para rei dos judeus? Porque sua estrela vimos no Oriente e viemos para o adorar. Então, quando eles chegaram na cidade, eles imaginavam que iam encontrar uma grande festa, ia encontrar uma comemoração, porque tinha nascido o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas não, na cidade parece até que ninguém sabia. É igual o que está acontecendo hoje com a volta de Jesus. Pessoas não estão muito preocupadas com a volta de Jesus. Mas aqui, para não sair do texto, aqueles magos passaram na cidade, tiveram uma surpresa porque não tinha movimentação nenhuma, ninguém estava ali naquele período ali, mas o rei Herode, quando viu ele falar aquilo, que tinha nascido um para ser rei, então ali já tomou a providência de combinar com eles que quando achasse, o avisasse a ele, voltasse por lá, porque eles queriam o adorar também. Não, queriam matar. Mas quando o rei chegou, quando os reis chegaram, naquele lugar que encontraram aquela criança envolta num pano, os reis não olharam para aquela criança como uma criança comum. O texto aqui diz: louvado seja o nome do Senhor Jesus, que eles levaram, glória a Deus, eles levaram presente para ofertarem o Senhor Jesus. Versículo de número 11. E entrando na casa, viram o menino com sua mãe Maria, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ofereceram ouro, ofereceram incenso e ofereceram mirra. Então aqueles reis, eles levaram 3 presentes que representavam muita coisa. Esses presentes que eles levaram naquela época, eu não posso usar hoje para você trazer o que você tem para a casa de Deus. Eu não posso usar esse texto aqui, porque ele tem outro significado. Não é o significado de você levar todo o dinheiro que você tem, toda a condição financeira para a casa de Deus, não. Aqui tem um significado deste ouro.
O ouro representa que era o presente que era dado aos reis. Ninguém levaria ouro de presente, ou seja, ninguém levaria outro presente para o rei. O ouro, ele era o principal. Então aqui, quando os reis chegaram à presença daquela criança, que eles não viam como uma criança, eles viam como o rei dos reis, o presente estava dizendo: tu és o nosso rei dos reis, senhor dos senhores. Ou seja, aquele que criou tudo, aquele que formou tudo que há, aquele que tem controle de tudo, aquele que pode dizer para a tempestade na sua vida calmar, aquele que pode dizer para as ondas, para o mar cessar, ou seja, aquele que tem poder nos céus e na terra, em tudo que é lugar. Então o nosso Senhor Jesus, aquela humilde criança deitada numa manjedoura, enfaixada em pano, que precisou retirar-se ao Egito a fim de livrar da morte, cresceu numa apagada vila, ou seja, num vilarejo de Nazaré. Exerceu ali a sua função de carpinteiro, mas ele era rei, não, ele é rei, senhor dos senhores. Mas ele veio e se humanizou na terra, ou seja, para sentir as mesmas dores que você sente, que eu sinto, para sentir nossas agonias, para sentir nossas dificuldades, porque então Deus não sente isso. Mas o Senhor Jesus, ele sentiu fome. O Senhor Jesus, ele sentiu sede. O Senhor Jesus, ele sentiu medo. Pastor, o que é que o Senhor está dizendo? Ele sentiu. Naquele dia, o Senhor Jesus pediu ajuda. Não ajudaram ele. Quantas vezes você precisa de ajuda, eu preciso de ajuda, e se encontramos sozinhos. As pessoas se aproximam da gente, eles pedem, eles recebem, depois ele nos abandona. A gente ajuda todo mundo, mas quando precisa de ajuda, parece que se encontra sozinho. Mas não se encontra não, porque o Senhor Jesus vem e o ajuda. Então o Senhor Jesus teve dia na vida dele que ele pediu os discípulos para ajudar ele. Ei, fique aqui orando. Ele foi mais adiante, ele pisou em terreno mais perigoso, em batalha espiritual maior, que os discípulos não poderiam entelar. Mas ele disse: ficai aqui orando. Mas voltou, eles estavam dormindo. Ele pediu para eles ficar vigiando, mas eles não ficaram, eles não aguentaram o peso daquela luta. Então teve oportunidade na vida do Senhor Jesus. O Senhor Jesus se encontrou só naquela cruz, quando ele disse assim: Pai, por que me abandonaste? É porque pela visão física ele era limitado, mas pela visão espiritual ele poderia enxergar o Pai. Mas naquela hora que o Senhor assumiu todo o seu pecado, o meu pecado, as transgressões do mundo, o pecado estava sobre ele. O pecado separa o homem de Deus. Deus não poderia estar contemplando ali a morte do seu filho naquela condição. Por isso que houve treva. Mas ele disse: Pai, por que me abandonaste? O Senhor Jesus teve um dia que ele caiu. Estava tão difícil a situação ali para ele, que ele disse: Pai, ele disse: se for possível, afaste de mim esse cálice. Mas ligeiro o Espírito Santo entrou em ação e ele gritou: mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqueles reis chegaram naquela criança humilde que não tinha nem onde ele nascer, porque foi o rei que viveu ali ao extremo da dificuldade, mas que deixou a maior herança para o seu povo. Um rei que morreu e ressuscitou o terceiro dia, para que você venha ter a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele renunciou sua glória,
Ele veio viver uma pobreza na terra, uma limitação na terra, por você e por mim. Então não é justo hoje nós trocar em té ele. Nós trocar em té ele um dia que é comemorado o aniversário dele, colocar outro personagem no lugar dele. Você entende do que eu estou falando? É justo, você acha que é justo? Se você tem Jesus como rei da sua vida, se você tem Jesus como rei do rei, jamais você vai trocar o aniversário dele. Você jamais vai botar outra pessoa para comemorar na data que você diz que é dele. Até que nós sabemos que essa data, não vou entrar nisso, não quero, nós sabemos disso. Não estou aqui dizendo que a data que o Senhor nasceu foi essa, de maneira alguma. Mas eu estou falando de alguém colocar um personagem no lugar de outro. Imagine você mesmo, no dia do seu aniversário, alguém chegar com um bolo para cantar parabéns, dizer a data é sua, mas a comemoração é para outra pessoa. Você não vai querer aceitar isso. E nós queremos que o nosso Senhor aceite. Então os reis, eles levaram presente para aquela criança que não tinha nem onde nascer, nasceu ali num coxo de capim, junto com os animais, mas para nos ensinar coisas, lições tremendas sobre isso. Mas eles levaram para ele presente de rei. O primeiro que eles levaram foi ouro. Estava ali dizendo que ele era rei da vida deles. O segundo presente que ali os reis levaram, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo de número 11, glória a Deus, foi incenso. Incenso já não é mais presente de rei. Incenso é presente de sacerdote. Sacerdote precisava ungir, orava por ele e ali apresentava o povo a Deus. Deus falava, ele falava ao povo. Ali aqueles reis magos, quando eles chegaram ali, na presença daquela criança, que era o Senhor Jesus, estavam dizendo: este presente ouro é para o meu rei, esse incenso aqui é para o meu sacerdote, porque eu não preciso mais de intermediário, eu não preciso mais de sacerdote para entrar ali, porque o sacerdote é quem entrava, fazia o sacrifício ali do cordeiro, fazia a expiação do sangue ali na mesa. Aí a vida do homem era assim, olha: pecado, sangue, pecado. Pecado, sangue, pecado. Até que virou. O homem fazia a expiação do sangue, mas só valia para aquele pecado, tornava a pecar, ficava reinando o pecado. Mas agora vinha o Senhor Jesus, que era rei do reis, Senhor dos senhores, mas era também sacerdote. Aquele que tinha um sacerdócio santo, aquele que nunca mais aquele sangue ia se vencer, porque ele próprio era o cordeiro, ele próprio era o sacrifício. Então eles levaram ali o incenso, dizendo: esse incenso é para o meu sacerdote. Então já tinham determinado que Jesus era rei da vida deles. Agora determinavam que ele era o sacerdote, porque ao nascimento do Senhor Jesus ali estava a esperança da seda que havia contra nós ser cancelada. Havia ali a esperança do véu se rasgar de cima a baixo, aonde separava o lugar santo do lugar santíssimo, ou seja, havia uma barreira entre o homem e Deus. Mas com o sacerdócio do Senhor Jesus ali, com a morte dele e a ressurreição, o véu se rasgaria e chegava, ou seja, abria a ponte para o homem chegar até a Deus. Por isso que ele diz na sua palavra, lá em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqueles 3 reis, eles viajaram preparados, porque eles acreditavam na profecia que havia, que o Messias vinha, o Salvador, a esperança da humanidade, o que tem poder de transformar, o que tem poder de perdoar pecado, o que tem poder de fazer o impossível na sua vida.
Mas ali eles tinham já recebido aquela criança como rei do rei, senhor dos senhores, tinham recebido como sacerdote ali, sabendo que não precisariam mais participar daquele ritual todas as vezes, todos os anos, não. Agora o Senhor Jesus mesmo cuidaria daquilo. Louvado seja Deus. Mas o terceiro presente que eles levaram a Jesus chama mirra. Mirra é o presente que se leva ao profeta. Então eles estavam dizendo: o Senhor é nosso rei dos reis, Senhor dos senhores, o Senhor é o nosso sacerdote, mas o Senhor também é o nosso profeta. E a maior e a grande profecia de Jesus que o povo estão esquecendo é porque quando ele nasceu, quando ele iniciou ali o seu ministério, ele treinou os seus discípulos que não aprenderam quase nada com aqueles anos sendo treinado. Pedro não se desfez da espada, não acreditaram porque se apavoraram na hora da morte dele. Ora, ele tinha doutrinado a todos dizendo: eu vim para um propósito, eu vou morrer, mas vou ressuscitar ao terceiro dia. Só restava eles esperar o que o Senhor Jesus tinha dito. Mas sempre o homem costuma fazer isso. Ele rejeita a profecia de Deus e aceita a profecia de homem. Ele rejeita a profecia espiritual para receber a profecia carnal. Olha qual é o livro de profecia verdadeiro. As pessoas, às vezes, diz: Deus fale comigo. Aí Deus está falando. Aqui é a palavra dele. Aqui é o manual de instrução. Aqui é o livro de regra de fé. Louvado seja o nome do Senhor. A regra da nossa fé está aqui nesse manual de instrução. Então aqui você quer uma profecia verdadeira, ela está aqui dentro. E você quer ele disse: eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Ele o ressuscitou, nem que alguém não tivesse acreditado. Como em outras vezes: Senhor, fulano morreu, ele disse: eu vou e lhe darei saúde. Lembra ali da pessoa ali da casa de Jário? Você lembra daquela pessoa ali da casa do centurião, o homem de grande fé, que ele disse: eu vou e lhe darei saúde? Ele diz lá no texto: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o povo esqueceram do que ele disse. Mas quando as nuvens se abriram, que ele foi, ele deixou claro, ele disse assim: olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Mas ele foi e ele disse que vai voltar. As pessoas que esperaram ele, que ele vinha como Salvador, como Simeão disse, o Espírito Santo disse a ele, que ele não morreria sem não ver o Salvador. Ele foi quem apresentou Jesus. Aqueles que crêem, eles têm Jesus como Rei do Rei, Senhor dos Senhores. Eles têm Jesus como sacerdote, que ele é o mediador entre Deus e o homem. O sacerdote é quem fazia aquele papel. Hoje ele é o mediador. O sacerdote do passado precisava eu ir conversar com ele, pedir para ele conversar com Deus. Hoje não. Hoje Jesus sabe até o que não chegou ainda ao seu coração. Ele ainda está sabendo. Ele já está sabendo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se ele é sacerdote, então ele é profeta, você acredita que ele vai voltar. Então não há saída para aquelas pessoas que abandonam Jesus, o acusando A, o acusando B. Não tem quem possa acusar o Senhor Jesus, porque ele é o modelo. Por isso que você nega o seu chamado por causa de A, você sai da igreja por causa de B, não justifica nada a você.
porque ele é o modelo. Naquele dia, quando você chegar lá, você vai encontrar uma barreira se você não mudar, porque ele é o modelo, ele não deixou homem algum. Você quer ver? Ele falou de um grande homem nascido de mulher na terra, chamado João Batista. Ele diz, mas ligeiramente, quando ele elogiou João Batista, ele deu uma rasteira dizendo, mas no reino dos céus o menor é maior do que ele. Louvado seja Deus. Ele fez outro elogio às riquezas de Salomão. Ora, um cara daquele era muito importante para o Senhor Jesus aqui o elogiar dizendo, mas deu-lhe uma rasteira quando disse, mas nem ele com toda a sua riqueza conseguiu se vestir como os lírios do campo. Então você olha para esse campo velho seco, como não vale nada para você, como que você não enxergue nada, mas para Deus é diferente. Por isso que muitas pessoas não conseguem entender com as escolhas que Deus faz. Diz por que Deus chamou ela, por que Deus ainda chamou ele, por que Deus usa. É porque Deus não olha que nem você olha. Ele não vê o seu passado, ele não está vendo aqui ligando para o presente, ele está vendo o que você vai ser. Por isso que ele pega um alcoólatra que está na sarjeta hoje, aí chama ele, aí vai e diz, tem que ser tudo que é ruim para depois ser crente. Mas isso não é coisa de homem, é coisa de Deus. Ele fez isso. Ele mandou preparar uma mesa e mandou convidar muitas pessoas importantes, mas um mandou dizer, ei, diga a ele que me dê por escusado, ou seja, me desculpe, eu não posso ir, porque eu comprei terra, vou olhar as terras. Tudo bem. Ele mandou outro disse, diga a ele que eu não posso ir, me desculpe eu não ir, porque eu comprei uma junta de boi e vou experimentar os meus boi. Outro mandou dizer a ele, olha, diga a ele que me desculpe que eu não posso ir porque eu casei. Então ele chamou pessoas que tinham comprado terra, pessoas que tinham junta de boi, que era coisa cara naquela época, pessoas que tinham casado. Então ele chamou pessoas importantes, mas eles não quiseram, eles o rejeitaram o chamado. Ele foi e disse, agora vocês vão a beco, vão a valado, trazer manco, coxo, aleijado, cego, é assim. Mas ele vai dar a visão, não critica o cego, que ele vai dar a visão o cego. Não critica o aleijado que não consegue andar, porque ele vai dar o andar naquele aleijado. Olha, naquele dia lá em cima, diz a Bíblia que do jeito que ele é, seremos nós também. Diz a palavra de Deus lá em cima, você não vai ver quem é aleijado aqui na terra, quem é cego. Lá em cima você não vai ver isso não. Você vai ver uma perfeição. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Então eu termino esta palavra perguntando a você o que é que Jesus é na sua vida, o que ele significa para você, o que é que você tem doado a Jesus. O meu coração é de Jesus, e a boca está onde? Não, a boca ela é de Jesus, e a mente está onde? A mente, aonde é que está a mente? Minha mente é de Jesus, e as mãos, e os pés. Jesus, ele quer o corpo todo, por isso que ele dá capacete de salvação para proteger a cabeça, para proteger a sua boca e para proteger os olhos. Não tem aquela viseira do capacete? O capacete da salvação não é diferente. Quando você tem um capacete da salvação colocado por Jesus, você passa a enxergar esse mundo diferente. Pegue um capacete de moto, tire da sua cabeça que você vê a visão, ela é diferente, mas ela parece até que é mais ampla, né? A visão, quando você bota, parece que fica uma coisa mais embaçada, mas ela protege do besouro que vem, ela protege do vento, protege dos ciscos. O som muda, o som ali, não é? O capacete. Mas espera aí,
Então ele quer a sua cabeça toda. Mas por que tem a couraça da justiça? A couraça da justiça é para proteger o coração, é para proteger os outros órgãos, né? Os outros órgãos, a couraça, ela protege as setas no corpo. Mas espera aí, ainda tem a espada do Espírito. Aí tem a palavra de Deus, essa espada aqui, sabe? Essa espada aqui é o seu equipamento de defesa, é na palavra de Deus. Mas ainda você tem um escudo da fé, que esse é quem vai apagando todos os dados inflamados do diabo. É o escudo da fé. Mas ainda você tem umas botas, ainda você tem ainda o sapato do evangelho, que você tem que proteger os pés, para nesse lixeiro medonho, nessas coisas que a gente anda pisando aí nesse mundão, não morrer, conseguir sobreviver, conseguir andar, porque senão fica aleijado e não anda mais. Então receba esta palavra e peço a você que venha compartilhar para as pessoas. Me ajude no nome de Jesus.